Olá, eu sou José Miranda e você está aqui no canal Voz da Segurança. Voltarei logo após a vinheta, hoje com o comentário de um acidente envolvendo o pastor Wesley Ricardo dos Santos. Esteja sempre alerta, pois o seu comportamento deve ser sempre seguro. Então diz assim: vamos pessoal. É isso aí, já estamos de volta. Peço a você que inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e também não esqueça de assinar o sininho para receber todas as notificações sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal Voz da Segurança. Como eu já disse aqui no começo, o título desse vídeo, hoje nós vamos estar aqui tecendo os nossos comentários nessa playlist comentário de um acidente, nesse acidente que envolveu aí a morte do cantor Wesley Ricardo dos Santos. Vamos fazer o nosso comentário com embasamento técnico e podemos, em cima da reportagem também, e conforme os vídeos que tem na internet, observar se essa igreja, os gideões lá, né, se eles cumpriam procedimentos de trabalho à altura, se sim ou não. Vamos ver o que deu errado, o que poderia ter salvado a vida deste pastor se tivessem feito, por exemplo, que nós vamos comentar aqui no vídeo, se tivessem aplicado ali a norma, as leis de trabalho, as leis de segurança do trabalho, se tivesse observado a NR35, eu posso afirmar que esse pastor hoje estaria vivo, mas que nós podemos mais uma vez, lamentavelmente, observar pela reportagem e também pelos vídeos que nós vamos ver agora, que não existia nenhum procedimento de segurança para aquela tarefa que no caso ali ele estava ou foi realizar, né, estava em cima de um telhado, não sei se foi trocar uma telha, parece que foi fazer troca de telha, alguma tarefa eles foram fazer, porém não observaram as normas e as leis de segurança e saúde no trabalho. Vamos aqui para o vídeo. Pisou. Então aqui nós temos esse vídeo que rodou muita internet aí, Nós né? estávamos aqui apanhando as folhas. Ali alguém está falando que o pastor sofreu um acidente. Desceram. Já até limparam o local, né? Nem imaginava que era Inclusive ele, não então, preservaram só via a cena ali caiu do aqui. acidente. Agora já foi limpo aqui. Você não vê nenhum isolamento. E Mas muito trágico. o correto é, tem que preservar a cena, Só porque a investigação, Deus né? pode fazer. Ela vai, a cena diz muita coisa, Tudo parado mas aqui ali agora. vocês podem observar que Pisou. até a cena do acidente ela foi Nós estávamos desmontada aqui e logo apanhando as rapidamente já folhas fizeram a que estão limpeza ali dali. deitadas no chão, foi as únicas que Então aqui no desceram. vídeo, eu vou dar uma pausa, uma E parada aqui no dali, vídeo para a gente fazer nem algumas imaginava que era ele que observações. estava em cima. Tem essa foto também aqui, Só vi ele despencar né? e caiu aqui. E Agora já eu foi vou aqui limpo pro local. vídeo Mas para muito nós trágico mesmo. fazer uma observação Só aqui. Deus pra fazer Deixa eu ver aqui, milagre na vida dele, tá bom? Tudo parado aqui agora. Pisou. onde eu consigo Caiu parar o aqui no vídeo chão. aqui. Nós Eu tenho que estávamos identificar ele aqui. apanhando as folhas, essas que estão ali deitadas no chão, foi as únicas que Bom, já identifiquei aqui o desceram. vídeo. E ele dali Deixa eu voltar, deixa eu ver aqui, eu vou Nem parar ele imaginava por que aqui, era eu ele. dar uma pausa nele aqui. Vamos ver aqui, ó. Olha, aqui mais um pouquinho, aí temos a abertura, né? Podemos ver que tem um telhado, né? Tem umas telhas, ele está destelhado, foi tirado algumas telhas ali. Tem uma telha, parece que ela está ali com posição, conforme ela cedeu ali, parece que essa telha já ela desprendeu ali das terças, a gente fala assim, o telhado, essa parte que nós temos horizontal ali, nós temos as terças, a gente fala, né? Na realidade não um terço, temos a tesoura, né? Que faz ali a posição de duas águas, correto? Então ali nós temos essa tesoura, e em cima da tesoura é fixado as terças, e as telhas é fixado nas terças. Essas telhas, elas são muito frágeis, né? São telhas que a gente fala assim como diz, não é de alumínio,
a gente fala, tem um nome, telha de zinco, né, podemos dizer telha de zinco. Essas telhas, elas são frágeis. Se você pisar no meio de uma telha isso aí, ela vai quebrar, ela parte, ela quebra e a pessoa vai descer. Certo? Então você vê que essa telha não aguenta pessoas andar em cima ali, tá? É muito perigoso trabalho em telhado. Inclusive, empresas sérias aí, tem muitas empresas sérias que a atividade de telhado é uma atividade crítica e precisa haver uma liberação de gerente. Inclusive envolve até os gerentes da área, da unidade, por exemplo, de uma fábrica. Só o gerente, por exemplo, ele pode autorizar uma tarefa em telhado. Você vê a criticidade que é. Então, o trabalho em telhado é um trabalho perigoso, muito perigoso, né? Então, você vê que ali, né, nesse vídeo, a gente observa que, eu não sei se pode ter acontecido um vento, ou ter destelhado e eles supostamente subiram lá para fazer a troca dessa telha, né? Mas qual é o meu questionamento aqui no vídeo? Qual é o meu objetivo desse vídeo? É trazer os comentários de um acidente, né, como eu sempre faço aqui, e trazer as observâncias, se eles cumpriam procedimentos de segurança de trabalho em altura, para que esse vídeo sirva, né, como exemplo para que as empresas e as igrejas, né, muitas vezes, mas era uma igreja, não era uma empresa. Sim, mas é uma igreja, mas ela existe um CNPJ, ela é caracterizado como uma empresa e precisa observar, sim, as normas regulamentadoras, as leis de segurança. Precisa observar todos os procedimentos, colocar em prática. Inclusive, eu acho que deveriam ter contratado, eles deveriam, a igreja, né, contratado uma empresa especializada para fazer esse tipo de manutenção, né. Mais um caso aconteceu, podemos lembrar aí, né, aconteceu aí recentemente, não tão recentemente, com o Gugu Liberato, né, que foi lá tentar fazer uma manutenção no ar-condicionado e também se envolveu num acidente lá, no caso dele ali doméstico, né, porque estava na residência dele, né, infelizmente foi fatal também, e agora acontece com esse pastor. Agora, só que nesse caso já não podemos dizer que é uma residência, é uma igreja, é um local público, né, é como se fosse uma empresa, e tinha que sim observar os procedimentos de segurança. Com certeza aí agora vai haver uma investigação do Ministério Público do Trabalho e até mesmo do Ministério do Trabalho. Eu creio que os auditores vão nesse local, né, vai ter uma investigação porque houve ali um óbito, houve uma morte. Também com certeza vai ter ali a investigação da Polícia Civil, porque houve ali uma fatalidade, né, houve um óbito, então vai ter ali a investigação da Polícia Civil, do Ministério Público do Trabalho, que vão dizer as causas raiz desse acidente. Bom, nesse ponto de vista, o que eu preciso ver no vídeo aqui? Porque na reportagem, vamos entrar na reportagem, fala de andaimes. Nesta imagem aqui, eu coloquei, então, queda de 5 metros de altura. Coloquei esses pontinhos aqui, circulando, que dá a perceber que existia aqui um andaime. A imagem não é muito boa, né? Podemos assim dizer. Dá a impressão que existia um andaime, mas só que vocês tentam observar comigo, analisar, que esse andaime, como que aparece aqui no vídeo, vou rodar o vídeo novo, ele está no local fora de onde possivelmente foi a queda, que é a abertura desse telhado, né? Então, rodando o vídeo aqui, olha, ó, aqui parei mais ao fundo aqui, parece que aqui tinha um andaime, mas o andaime está fora de direção. E nós vemos também uma escada. Vamos ver se volta aqui, ó, pronto. Tem uma escada, né? Eu não sei se fizeram o acesso pela escada, ou se foi para o andaime, ou se o andaime estava montado no local e eles retiraram esse andaime do local. Por isso que é importante preservar a cena do acidente, né? Então dá a entender que foi tirado toda essa cena. Agora não sabe se o pastor realmente subiu por andaime, se ele subiu para a escada, só os testemunhos que estavam ali podem dizer isso daí. Mas assim, para quem vê ao primeiro momento essa imagem, dá a entender que ele foi fazer o acesso pela escada e essa escada escorregou, ou ele alguma coisa aconteceu, ou esse andaime tombou, né? Mas a impressão que dá ali
é que o acesso foi feito por uma escada, não por andaime, conforme está dizendo a reportagem. Mas nós vamos ver lá o que traz a reportagem. Aqui está com a reportagem G1, nós vemos uma escada, inclusive um andaime, mas esse andaime também, você vê que ele não é, deixa eu voltar aqui o vídeo, você vê que ele não tem estrutura ali, não tem altura para alcançar o telhado. Parece que é uma parte de um andaime. Né? Ah, tá. Agora sim, veja no vídeo. Lá no final, olha aqui, lá no final tem um andaime. Sim, realmente montado, né? Vocês conseguem acompanhar comigo? Perto tem uma caixa de hidrante, acho que é uma caixa de hidrante, uma caixinha vermelha aqui. Creio que sim, uma caixa de hidrante. Parece que ali existe um andaime. Agora não sei se esse acesso foi por ali e ele foi andar em cima desse telhado e pisou numa dessas telhas aí, que provavelmente ele pode ter quebrado e levado ele a essa queda fatal de 5 metros de altura. Tá? Mas, enfim, essa dinâmica, né, o passo a passo de como isso aconteceu, né, isso vai haver uma investigação. Agora eu quero, depois da reportagem, trazer aqui as minhas observações de como essa tarefa poderia ter sido feita, né, deveria ter sido feita, e como esse pastor poderia estar vivo no dia de hoje. Tá? Tirando aí, muitos vão dizer, mas era o dia do pastor, né, porque ele cumpriu sua missão, etc, etc. Muitas pessoas dizem isso daí. Né? Agora, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela fala assim, não devemos tentar a Deus. Né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí eu vou trazer também uma parte bíblica, né, dentro da Bíblia, como está envolvendo o mundo gospel, o mundo evangélico. Né? Eu vou trazer também um texto bíblico onde obriga as pessoas, os contratantes, as empresas, a trazerem segurança para dentro das suas construções. Mas não existe? Existe. Então vou trazer, inclusive, até mesmo antes de existir as normas de segurança, existir as leis, já era uma recomendação bíblica. Então, muitas das vezes, né, essas igrejas, esses líderes religiosos, né, essas denominações, eles dizem, né, cumprir o evangelho, etc., mas esquecem de observar as leis. E Deus nos ensina que nós também devemos, como cristão, né, atentar às leis de cada país, observar as leis. Né, como cidadão de bem, temos sim que observar e atentar ao cumprimento das normas, das leis de segurança do trabalho, das leis de trânsito. Muitas das vezes eu falo assim porque eu trabalho na área e acompanho muito, tem muito cristão, e são os que mais dão trabalho, os evangélicos, né, determinado aí crente, podemos dizer assim, os cristãos, são os que mais dão trabalho, são os que mais insistem em respeitar a norma de segurança de trabalho, tá? São os mais, são os que mais aprontam aí nos locais de trabalho. Mas depois quer se esconder atrás de uma Bíblia, dentro de um terno, né, se dizer ser homem de Deus, homens santos, e quer ter todo o respeito. Mas o respeito, a honra, começa em primeiro passo em cumprir as leis, cumprir as normas de procedimento de trabalho em altura, por exemplo, no caso aí, né, a gente podemos observar, né, que não cumpriram a NR 35 de trabalho em altura. Aí vamos lá, uma pergunta: se esse pastor tinha ASO, um atestado de saúde ocupacional, né, para trabalho em altura, ele era apto, ele poderia subir em altura? Uma pergunta. Né? Ele tinha um treinamento, porque para trabalhar em altura precisa ter um treinamento da NR 35, um treinamento de 8 horas. Esse pastor tinha treinamento de trabalho em altura? Eu creio que não tinha nenhum atestado de saúde ocupacional e nem mesmo um treinamento para trabalho em altura. Então, observa que essa denominação, né, ela não atentava no cumprimento das normas de segurança e saúde no trabalho, certo? Bom, enfim, vamos para a reportagem. Após isso, eu vou trazer aqui, né, você fica comigo até o final desse vídeo, falando de como esse acidente poderia ter sido evitado se tivesse observado e atentado aos parágrafos da norma regulamentadora NR 35, número 35, a gente fala NR 35, que é a norma regulamentadora, número 35. Bom, vamos aqui entender a dinâmica, né, que traz o jornal. Estou aqui no portal G1. Então vamos lá.
Pastor Wesley Ricardo dos Santos morre após cair de andaime em igreja em Camboriú. Ele, de 50 anos, né, caiu de uma altura de 5 metros no pavilhão onde anualmente acontece aí o congresso de Gideões, né? Então estava acontecendo ali um congresso. Ele chegou a ser internado, mas morreu em um hospital em Balneário Camboriú, conforme está dizendo aqui a prefeitura, né? Então estava acontecendo um evento. O pastor Wesley Ricardo dos Santos, 50 anos, morreu após cair em um andaime de aproximadamente 5 metros de altura do chão, no pavilhão da igreja. Os Gideões missionários da última hora, em Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, nesta quarta-feira. Então foi nessa quarta-feira dessa semana, 25. O religioso chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, na vizinha Balneário Camboriú, mas a morte foi confirmada às 15h15, informou a prefeitura ao G1. O Wesley era pastor da Assembleia de Deus, coordenador do sistema de comunicação dos Gideões Missionário da Última Hora, entidade religiosa ligada à denominação. Ele acumulava mais de 94 mil seguidores em apenas uma rede social. Um pastor muito conhecido, né? Conforme os bombeiros, o pastor sofreu aí a queda ao fazer manutenção, olha, na parte interna do pavilhão. Bom, eu não sei que manutenção interna essa era, né? Porque ali nós estamos vendo ali o telhado faltando telhas, né? Ou foi fazer troca de telhas, eu não sei se estava chovendo, existia goteira, alguma coisa existia ali que levou a ele a esse instinto, né, de subir lá e fazer e trocar esse telhado. Mas é muito estranho, né? Como um pastor, como um líder religioso, deveria, né, parar um pouco, traçar um plano, um planejamento, né, contratar uma empresa especializada para esse tipo de manutenção, não fazer isso daí. Então parece que se repete a mesma história que aconteceu aí com Gugu Liberato, certo? No caso, no local acontece anualmente então o Congresso de Gideões, considerado um dos maiores eventos de missionários evangélicos do Brasil, que neste ano recebeu o presidente da Argentina, Javier Milei. Olha, até o presidente da Argentina foi lá, hein, rapaz? Durante o atendimento, os bombeiros constataram que a vítima tinha sinais de traumatismo craniocefálico, né? O traumatismo craniano, né? TCE. Ele tem, além de ferimentos na região da cabeça, rebaixamento do nível de consciência. Aqui, olha aqui, que legal essa foto. Parece que aqui tinha uma bandeira, alguma coisa foram colocado também ali, né? E agora, por que essas telhas estão fora, né? Então dá a se entender que foi tirado essas telhas ou para colocar alguma coisa embaixo, né? Para colocar alguma bandeira, algum banner, talvez seja isso, né? Então, conforme foi a queda, eu não sei se ele caiu realmente ao subir na escada, né? Ou se ele caiu nessa forma. Nós podemos observar que tem aqui realmente um andaime, ou ele caiu realmente desse andaime, né? Mas aí nós vamos tecer meus comentários agora, a partir de agora, né, com relação a tudo isso. Como tudo isso poderia ter sido evitado, Josué? Sim, poderia, se tivesse observado a NR 35, certo? Então, pessoal, agora eu vou mudar aqui para NR 35. Vamos aqui agora entender aqui a parte da norma, ok? Bom, aí nós temos aqui essa norma regulamentadora que traz todas as recomendações para trabalho em altura. O que é a NR? Nada mais é do que medidas preventivas para quando eu for fazer qualquer tipo de tarefa em altura,
eu possa ter segurança nessa tarefa. É o que eu tenho que fazer para que não venha acontecer um acidente. Então, isso é uma norma regulamentadora. São medidas de prevenção que tem que ser aplicado, é onde se aplica isso em toda empresa público-privada, né? Inclusive até mesmo em casa. As pessoas devem se atentar a isso daí. Mas, tipo assim, o que nós precisamos observar? Ah, mas lá era uma igreja. É uma igreja, mas a igreja ela se enquadra como se fosse uma empresa, porque ela existe um CNPJ. Ela tem um CNPJ. Ali existe um galpão, um evento, é como se tivesse uma empresa, tem um alvará de funcionamento daquele local. Então, é caracterizado sim como uma empresa. E como caracterizado como uma empresa, eles precisam atentar às recomendações das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, tanto para trabalho em altura como qualquer outra tarefa, né? De espaço confinado ou movimentação de carga, NR11 e assim vai. Perdão, pessoal. Só um minutinho, vamos lá. Então, vamos lá. Objetivo. Esta norma estabelece requisitos e medidas para trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e execução de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com essa atividade. Onde se aplica esta norma e toda atividade com diferença de nível acima de 2 metros do nível inferior onde é o risco de queda. Então, a norma é aplicada acima de 2 metros do nível inferior onde há o risco de queda. Então, acima de 2 metros, tem que observar esta norma. E dentro dela aqui, ela vai exigir, por exemplo, a responsabilidade, né? Cabe a organização garantir implementar medidas de prevenção estabelecidas nessa ERA, assegurar a análise de risco. Então precisava o quê? Ter uma análise de risco, são perguntas que ficam, né? Autorização, capacitação, aptidão. Esse pastor tinha autorização, tinha capacitação, ele tinha aptidão para trabalho em altura. Existia um planejamento, e aqui que a própria norma diz aqui na parte do planejamento, aqui no item 35.5.2. Item A aqui, medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir um meio alternativo de execução. Então a primeira coisa é procurar, existe um meio alternativo para não precisar subir? Sim ou não? Ah, não tem, já tentamos, não existe um meio. Então vamos para o segundo item B. Medidas que eliminem o risco de queda na execução do trabalho em altura. Como que poderia ter sido feito isso, Josué? Poderia ter uma igreja, tem ali uma arrecadação, tem os dízimos, oferta, locado até mesmo uma plataforma de trabalho em altura. Provavelmente tinha evitado tudo isso daí, né? Que é muito mais seguro e é um item que vai eliminar o risco de queda. Mas no caso ali, o andaime elimina o risco de queda? Não. O andaime não elimina o risco de queda. Então, se não elimina, eu tenho que ir para o item C. Medidas que minimizem a consequência da queda quando o risco de queda não puder ser evitado. Que medidas são essas? Aí vai entrar aí a questão de linhas de vida, cinto de segurança, né, onde está montado, já tem que subir de baixo, preso uma linha. Coisa simples, se pudesse montar uma linha, até mesmo com corda, amarrava ali uma corda, prendia o cinto, um trava-queda, né? Então ele poderia até subir, se tivesse com a linha de vida montada. Se acontecesse, por exemplo, o andaime tombou, a escada escorregou, ele ia ficar preso nessa corda, né? E provavelmente não tinha acontecido esse acidente, essa fatalidade. Esse pastor estava vivo hoje. Mas, tipo assim, foi um total descaso e desrespeito com o cumprimento da NR35. Compreende, pessoal? Consegue me compreender? Então, assim, houve sim, né, um total descaso e desrespeito com a norma, né? Se tivesse, então, seguido esse passo a passo, então, perguntas que fica aqui agora, né? Esse pastor, né, ele estava apto para fazer uma tarefa à altura, ele tinha treinamento, seguir os procedimentos da NR35, né,
que é o primeiro passo sempre procurar um meio alternativo, né? Que é o primeiro item, né? Como eu acabei de ler aqui, está lá na NR35, né? Qual o planejamento, dentro do planejamento da norma que ela fala? Então, a primeira coisa é medidas para evitar o trabalho em altura, né? Medidas para evitar o trabalho em altura sempre que existir um meio alternativo de execução. Primeira coisa, então, a própria norma diz, não é você subir. Você tem que pensar, existe uma forma de eu fazer essa tarefa sem subir? Sim, beleza, perfeito, ótimo. Pronto, não vai ter a tarefa em altura. Se eu realmente já pensou e não tenho, preciso subir, não tem outro jeito, então eu tenho que buscar medida que elimine o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Como que eu faço isso? Uma plataforma elevatória poderia ter locado, né? O andaime elimina o risco de queda? Não. Então o risco de queda não estava eliminado. E se não estava eliminado, vamos partir para o item C. Medidas que minimizem a consequência da queda quando o risco de queda, né, não puder ser eliminado. E que medidas são essas? Aí vai entrar a linha vida, cinto de segurança, trava-queda, talabarte, né? Então poderia ter planejado, montado uma linha. E aí eu costumo dizer, todos os acidentes seguem a mesma, a gente vai chegar sempre mesmo na mesma causa raiz. Sempre vai chegar no mesmo pilar, que é a questão do planejamento. Sempre, todos os acidentes, 99% acontece porque não existe um planejamento. Isso acontece em qualquer empresa. Todos os dias acontecem milhares de acidentes, porque as pessoas, elas só têm aquela visão de fazer. Esquece que antes de eu iniciar uma tarefa, preciso de planejar como vai ser feito, como eu posso fazer com segurança, o que precisa ser feito para essa tarefa começar. Na maioria das vezes, esse planejamento demora, por exemplo, até eu preparar essa área, a preparação dessa área vai ter um tempo ali para ter uma segurança. Primeiro, colocar a linha, ver se os EPIs que precisam ser usados, quem pode subir, quem não pode, porque a própria norma fala, né, tem pessoas, por exemplo, que por isso que é importante ter o ASO, se ele tem um mal sup, se ele na verdade, por exemplo, se ele é diabético, ou se tem pressão alta, né, se tem algum problema de epilepsia, né, por isso que tem os exames médicos que vai avaliar, né, nem todo mundo pode subir em altura, por exemplo, uma pessoa que é diabético não pode fazer tarefa em altura, porque ele vai ter hipoglicemia, essas doenças vão levar ao mal súbito e levar à queda da pessoa, né? Então, tudo isso tem que ser observado. Se tudo isso fosse observado, e se existisse ali um planejamento, antes de executar aquela tarefa que o pastor foi fazer, então estou aqui provando, ele estaria vivo. Esse pastor estaria vivo, né? Então, assim, falhou, ele infelizmente perdeu a sua vida por uma falta de prevenção, por falta de segurança. Então, os organizadores desse evento, não sei se ele era o líder ali dessa organização, mas também pecou nessa parte. O que eu recomendo às igrejas, né? Atente às recomendações das normas de segurança. Atenta a recomendação em cumprir a lei. Então, Deus nos ensina, o primeiro passo é cumprir a lei como cidadão. Mas, Josué, e na Bíblia? Na Bíblia também existe isso daí. Vamos lá, mostrar para vocês. Não existe? Existe. Então está aqui, ó, em Deuteronômio 22:8. O que fala aqui nessa recomendação bíblica de Deus? Deuteronômio 22:8. Vamos lá. Olha só que bacana isso daqui. E aqui Deus fala: quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no telhado, para que não ponhas culpas de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela, né? Isso aqui está na João Ferreira de Almeida, né? Vamos ver uma outra versão da Bíblia aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não dá para mudar, ou dá para mudar aqui.
Vamos botar aqui na revista atualizada. Vamos ver? Já mudei. Quando edificar uma casa nova, farás um parapeito no telhado. Está seguindo mesmo. Para que não ponha culpas de sangue na tua casa se alguém de algum modo cair dela. O que está dizendo aqui? Quando você for fazer uma tarefa em altura, coloca um parapeito, quer dizer, é uma recomendação de segurança. Você tem que dar prevenção, porque se alguém cair e morrer na sua casa, isso está dizendo também para a sua empresa, para o seu estabelecimento, você terá culpa de sangue. Você, o que quer dizer isso? Você é responsável por aquela morte, por aquele óbito. Então, assim, os organizadores, até mesmo dentro da Bíblia, desse evento, são responsáveis por esse acidente, são responsáveis pela morte desse pastor, né? E eu espero que agora, com as investigações, que eles respondam isso perante a lei do nosso país, né? Que eles respondam por não ter cumprido um procedimento de segurança, né? Que essa igreja, a Assembleia, não sei se a Assembleia de Deus agora seja investigada e que ela seja punida, e que seja agora que eles assinam ali um termo de responsabilidade com cumprimento e observâncias das normas de segurança e saúde no trabalho, e que acidente como esse não venha mais a acontecer. Lamentavelmente, né, quero deixar, apesar das minhas críticas, quero deixar minhas condolências aos familiares, né, deste pastor, né, não sei se ele foi induzido a fazer isso, né, o que se passou ali, aquele podemos dizer, aquele segundo né, por falta de pensar, né, se ele agiu ali por impulso, por emoção, não pela razão, né, então, com o líder, acho que deveria ter treinamento, principalmente um líder religioso, em pensar antes de fazer as coisas, agir com a razão, não se envolver, né? Muitas das vezes nós agimos muito com a emoção, né? E aí perde-se a razão e perde também a vida, né? Infelizmente. Então, lamentavelmente, né? Mais um acidente, podemos dizer um acidente de trabalho que termina em óbito, mais um acidente de trabalho em altura, mais um acidente por queda de altura, por não observar as normas regulamentadoras, as normas de segurança. Ok? Então é isso daí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Peço você mais uma vez que inscreva aqui em nosso canal, assine o sininho, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe segurança e saúde no trabalho.